Vamos continuar nossa jornada joanina, está quase terminando. Faltam apenas 2 capítulos após essa ministração. Aliás, 3 capítulos, né? Nós vamos ler João, capítulo de número 18. Na quinta passada falamos sobre a oração sacerdotal. E hoje eu queria falar sobre o restaurador de sonhos. Jesus é aquele que restaura os nossos sonhos. João, capítulo de número 18, a partir do versículo 1, quem encontrou, diga amém. Eu lerei, os irmãos apenas acompanhem. Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde estava um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte de oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traíra, estava também com eles. Quando, pois, lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir a estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me destes, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malcom. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu. E todos nós sabemos que Jesus recoloca a orelha de Malcom no lugar. Senhor nosso Deus, te somos gratos porque tua palavra foi lida e ela é o alimento, o único alimento que pode nos conduzir na jornada eterna. Por isso pedimos, Senhor Deus, que esse maná possa descer do alto nesta noite, e que nós possamos saciar e sairmos daqui dizendo: o que é isso? O que é isso? Que o Senhor possa nos dar a capacidade de receber a tua voz e a tua palavra, em nome de Jesus. Podeis sentar. A expressão maná significa que é isso, tá, irmãos? Jesus está se aproximando do Calvário. Os momentos finais se abreviam. Judas o trai, e Judas organiza algumas dezenas de soldados, junto com os maiorais, portando cacetetes nas mãos e lanternas, porque era noite. Uma noite tão escura que não era possível discernir as pessoas. E ele vem até a presença do mestre no jardim. Chegando naquele ambiente, Jesus faz a pergunta: a que buscais, ou a quem buscais? Eles respondem: nós buscamos Jesus o Nazareno. Com uma frase, Jesus diz: sou eu. E ouvindo essa frase, eles caem por terra. Esta frase revela a autoridade de Jesus sobre aqueles homens. E esta frase nos diz que não foram aqueles homens que levaram Jesus à cruz. Porque se Jesus disse apenas: sou eu,
e eles caíram por terra, significa dizer que ele poderia dizer qualquer outra coisa e eles nunca mais se levantarem. Mas Jesus permite que eles se levantem, porque quem leva Jesus ao Calvário não são aquelas dezenas de uma guarnição de soldados romanos. Quem leva Jesus ao Calvário sou eu e você. Nós somos o alvo do Calvário. O que motiva o Calvário é o amor do Pai, mas nós somos o alvo do Calvário. E a Escritura diz que Judas está entre aqueles que vão prender a Jesus. Ele beija Jesus nesse momento. Os soldados têm a noção e o discernimento de quem é o Cristo naquela noite escura. E naquele momento acontece algo interessante. O colérico Pedro, e Pedro era bem colérico, tira uma pequena espada da bainha e tenta matar um servo do sumo sacerdote. Eu não acredito que ele mirou na orelha. Ele mirou na cabeça. Aí o servo virou assim, aí pegou na orelha. Pedro era valente, né, irmãos? Pedro tinha a resposta pronta. Ainda que essa resposta fosse uma resposta violenta, estava pronta. E o Pedro era alguém que não estava predisposto a pensar antes de responder. Ele respondia e depois pensava. Olhando para esse evento no ministério de Cristo, eu quero fazer 4 perguntas para você nesta noite. A primeira pergunta que eu quero fazer é: qual é o tempo certo de lutar? Qual é o momento certo em que eu devo enfrentar as minhas lutas e encarar os meus inimigos? Qual é a hora certa que eu devo me posicionar seriamente? Ou qual é a hora certa que eu devo silenciar, calar? No afã da ira, o Pedro se levanta e desfere um golpe na orelha de um soldado, de um servo do sumo sacerdote. Quantos de nós estamos prontos para silenciar? Ou quantos de nós costumamos dar respostas construídas no ambiente de ira? É muito sábio o conselho de que ninguém deve trazer uma resposta ou apresentar uma resposta enquanto o coração não estiver tranquilizado. É muito sábia a verdade de que os homens e mulheres verdadeiramente maduros não são aqueles que possuem resposta pronta para tudo, mas são aqueles capazes de silenciar diante de todas as circunstâncias. Tiago diz que o cristão verdadeiro não é aquele que é capaz de responder à sua fé. O cristão verdadeiro é aquele que é capaz de dominar um pequeno membro chamado língua. E o que Pedro está nos dizendo é o seguinte: existe um tempo, e vocês precisam aprender comigo, errando. A falha de Pedro e o erro de Pedro foi tentar apresentar uma resposta num ambiente de ira. E Deus está nos convidando a esta reflexão nesta noite. Nós precisamos, irmãos, encontrar em Deus o ambiente e a hora certa para dar as respostas da nossa vida. Talvez você esteja angustiado porque você desferiu um golpe mortal com uma palavra numa pessoa que você ama. Quem de nós nunca fez isso? Disse uma palavra e depois de dizer essa palavra, percebeu que foi uma palavra pesada, desnecessária. Só que a palavra dita não volta mais. E aí o que Pedro está nos ensinando, e nós precisamos aprender com os erros de Pedro, é um princípio extraordinário. Os seus inimigos não estão no seu trabalho. Os seus inimigos não estão
na sua casa não é a sua esposa, não é o seu filho, não é o trânsito, não é o estresse, não é o artigo, não é o professor que exige, não é o diretor, a diretora, não é o curso que você escolheu, não é a sua profissão. Isso não são os seus inimigos. Seus maiores inimigos são internos. Enquanto você não for capaz de dominar as tempestades internas, você será incapaz de dominar os furacões externos. Você só será capaz de silenciar diante da angústia, do sofrimento, da dor, da morte e das muitas propostas que te são colocadas, se você estiver resfriado internamente. E eu preciso dizer isso para os irmãos: só existe uma forma de nós respondermos de forma decente, é se estivermos na presença de Deus. Pastor, qual é o momento certo de lutar? É quando todas as suas armas estiverem diante da cruz de Jesus. É quando toda a sua força estiver derramada perante o Deus que te salvou. É quando todas as tuas palavras: ah, pastor, mas eu estudei para dar resposta, eu não levo desaforo para casa. Você já viu gente assim? Aqui não tem não, é só nas outras igrejas. Está com 30 anos que eu faço isso, aí vem essa pessoa dizer que está errado, não levo desaforo para casa de jeito nenhum. E aí solta o desaforo e volta ferido. Porque quem é mais ferido não é quem recebe o desaforo, é quem solta. E por que ele fez isso? Porque está com 30 anos que ele ainda não morreu. Está com 30 anos que ele ainda não permitiu que Jesus de Nazaré controlasse os instintos, os hábitos, as vontades. Está com 30 anos que ele se converteu, mas ainda tem uma espadinha guardada. E se vacilar, ele puxa. Ameaça logo. Irmão. Tem crente que diz assim: eu me converti, mas o braço direito ainda não. E você está pensando que não tem pastor assim também não? Tem, viu, irmão? Eu já participei de reunião de obreiro que um pastor olhou para o outro e disse: eu posso ser pastor, e o outro: eu posso ser presbítero. Ele disse: mas eu sou homem. Ele disse: eu também sou homem. Aí eu digo: vontade grande de provar que é homem. Irmão, quem diz se a pessoa é homem ou não é a esposa. Sim ou não, irmão? Se ele for gentil, amoroso, abençoador, atencioso, providente, é homem. Então, se você pensa que você demonstra sua masculinidade quando você é violento, eu tenho uma palavra de Deus para você: você é um covarde. Porque Deus não te deu espada para você ferir a pessoa que está do seu lado. Deus te deu perdão para você distribuir esse perdão com todas as pessoas que estão na sua vida. Pastor, o que eu tenho que fazer? Entra na presença de Deus, meu irmão. Volta a buscar a presença de Deus. Porque você entra na presença de Deus, pode acontecer a mais terrível das situações. Nada tira você do eixo. Porque você sabe que você está sendo cuidado, resguardado. E existe um Deus que está cuidando da sua casa, da sua vida e da sua história. Vão prender o meu mestre? De jeito nenhum. Olha o atribulado Pedro, longe da presença de Deus. O que, pastor? Pedro nem convertido era ainda. Pedro se converte no churrasco. Você pensa que churrasco não é de Deus não? Mas Jesus fez um churrasco para converter Pedro. É quando Jesus diz: tu é crente, Pedro? Nós vamos pregar sobre isso na última mensagem. Sou, e tu me ama? Amo, pois apacenta os meus corações. Ali que Pedro se converte. Aqui o Pedro está tateando Deus, buscando porventura encontrá-lo. Mas esse santo soberano se aproxima de Pedro e diz: ô Pedro, e aí no outro evangelho você vai ver ele dizendo isso: não sabes tu, Pedro, que eu poderia rogar ao Pai
e o Pai me enviaria 12 legiões de anjos. Você já pensou, irmão? Um anjo matou 185 mil. Uma legião é 6 mil anjos. 12 legião é 12 vezes 6 mil. Um pastor amigo meu fez o cálculo, dava 6 planetas Terra. Viu, irmão? Só com oração. Bastava ele piscar o olho. Era 12 legiões de anjos que era enviado. Não sabes tu, Pedro? Aí ele se agacha, pega a orelha. Deve ter dado um soprinho, né? Que colar com areia ia ficar um negócio assim. O sopro é por minha conta, não está na Bíblia não, né? Aí ele coloca de volta. Super bonde. Ô, negócio abençoado. Ô Pedro, tu ainda não entendeu nada, Pedro. Meu evangelho não desfere dor. Pedro, meu evangelho restaura feridos. Pedro, meu evangelho restaura sonhos, restaura vidas, restaura projetos. Você não entendeu, Pedro? Ainda não entendeu nada. E aí o Pedro estava nos ensinando, igreja de expedicionários. Pense antes de falar. Pondere antes de agir. Lance fora todas as armas que você carrega. Porque se você transita com a arma, você vai utilizá-la. Você vai utilizá-la. Então lance fora todas as armas que você carrega. Tem uma campanha aí, se arma ou se desarma, e a gente querendo que arme, gente querendo que desarme. Meu irmão, armando ou desarmando, todos nós temos as nossas armas. Elas podem não ser armas letais de fogo, mas elas geram mortes. Existem pessoas hábeis com as palavras. Existem pessoas hábeis com o silêncio. Tem gente que sabe ferir sem dizer nada. Sim ou não, irmão? Então, irmão, vamos pedir que Deus faça uma campanha de desarmamento nessa igreja, para que o Espírito de Deus tenha espaço em todos os nossos corações, e as nossas armas possam cair por terra, e nós possamos ter a alegria de viver a presença de Deus nas nossas vidas. Porque aí quando alguém ferir a sua alma, você vai olhar e vai dizer, bem, você está ferindo a minha alma, mas a minha alma é casa de Deus. Então, camarada, você está mexendo na casa dele, e eu tenho certeza que ele é um morador cuidadoso. Eu vou colocar na mão dele, e no tempo dele, na hora dele, é ele quem me defende, é ele quem cuida da minha vida, é ele quem cuida da minha história, é ele quem julga as minhas causas, é ele quem abençoa os meus projetos, é ele quem realiza os meus sonhos. Ele está lá, glória a Jesus. Ele está lá, e é ele quem cuida da casa. Primeira pergunta: qual é o tempo de lutar? Qual é o tempo certo de lutar? O tempo certo de lutar é quando você estiver tranquilo o suficiente para não pensar em nenhum tipo de arma. Segundo, quais são as nossas armas? Pedro, valente, usa uma espada diante de Jesus. Ora, irmão, perto de Jesus, quem é que não fica valente? Ainda mais o Pedro querendo se apresentar. Vou mostrar para os outros que eu sou o cara. Pedro gostava disso, irmão. Pula na água para andar na água. Aí o Pedro puxa logo a espada e diz: eu vou mostrar assim que eu continuo sendo zelote. Ele era da seita dos zelotes, que buscavam conquistar Roma por meio da força física. O zelotezinho ainda estava lá, vivinho. Mas esse mesmo Pedro, que era corajoso para desferir um golpe no Malcolm, pouco tempo depois, não demorou muito, pouco tempo depois, está lá na presença de uma serva, próximo de uma fogueira, dizendo: quem, eu? Não, você está me confundindo. Eu nunca nem vi esse Jesus. Sei nem quem é. Deixa eu ver, aquele ali?
Não, sinceramente. Minutos depois, perguntam de novo. Eu te vi com ele, tu é um deles. Eu, rapaz, não. Eu estou aqui como curioso. 3 vezes. O valente se torna covarde. A depender da circunstância, ele é valente ou covarde. Então ele não é um corajoso. Corajoso é alguém que permanece em equilíbrio, independente de estar no jardim ou no Gólgota. Os japoneses, quando eles discutem algo, eles costumam falar de forma muito áspera. Eu estava lendo um texto um dia de um rapaz que estuda os japoneses, e ele disse que um dia foi passar uns meses lá para estudá-los, e ele viu eles discutindo sobre uma determinada situação, e aí eles ficam discutindo, irmãos, e um fica assim com a boca quase encostada no outro, e eles ficam vermelhos, e o estresse é grande, e eles só faltam ir às vias de fato. E aí ele ficou curioso, porque eles discutem de forma muito veemente, mas ninguém briga. Não rola um cascudinho como aqui no Brasil, né? E aí eles perguntaram, por quê? Cascudo, né? Irmão, tem irmão jovem aqui que não sabe nem o que é isso, né? É o novo. Isso é lá da Barreira, né? Hoje é diferente, né? A expressão que vocês usam. Então vamos lá. Por que que quando eles estão se degladiando, eles gritam um com o outro, mas eles não veem as vias de fato? E aí um japonês disse para ele, é porque a partir do momento que um desferia um golpe contra o outro, ele está dizendo que cessaram os argumentos. O desferir o golpe no outro é a declaração de que você foi incapaz de apresentar argumentos. E aí essa pergunta segunda que nós precisamos fazer. Qual é a proposta de Deus para nós? Qual é o desejo de Deus para a igreja em Expedicionários? É que nós tenhamos capacidade de dar a resposta, ou que nós tenhamos a capacidade de ser a resposta, ou que nós sejamos uma igreja tão atenta para o sofrimento alheio, que quando não estivermos resposta, nos prostraremos perante o Deus que é resposta, para que Ele entre com providências na vida das pessoas. O Pedro está nos trazendo uma profunda lição. Deus está por meio de Pedro nos ensinando que as armas de violência revelam apenas uma coisa: somos covardes. E o que define se somos corajosos ou covardes é a circunstância. Mas quem vive na presença de Deus, quem está conectado ao Evangelho, quem busca acertar para a glória de Deus, ainda que falhe, mas no outro dia se levanta, esse alguém vive em equilíbrio. Esse alguém coloca diante de Deus os seus olhos e faz uma aliança com os seus olhos, como Jó fez, para não fitá-los numa virgem. Esse alguém coloca o seu coração nas mãos de Deus, para que Deus guie o seu coração, e todos os seus sentimentos são guiados por Deus. Este alguém coloca os seus passos na jornada de Deus, para que Deus dirija o seu caminho e o conduza em paz. Esse alguém é alguém totalmente entregue, totalmente absorvido pela verdade, totalmente restaurado, totalmente inundado pela verdade. É esse alguém que Deus procura nesta noite. E aí nós temos a segunda pergunta: que arma é essa? Quais são as nossas armas? Será que a nossa arma é a arma que desfere tristeza? Ou é a arma que restaura? Será que as armas que nós estamos utilizando estão deixando um rastro de sofrimento, ou do sangue do Cordeiro? Será que se nós olharmos um pouco para o nosso passado, nós conseguiremos enumerar uma boa quantidade de pessoas feridas pelas nossas decisões? Ou será que nós vamos olhar e vamos dizer:
Os campos estão verdejantes, eles estão florindo. São sementes do Evangelho plantadas, que agora estão crescentes. E agora eu continuo olhando para frente e vendo que os campos estão brancos, e vou continuar esse projeto de proclamação para que o reino de Deus se estabeleça na vida das pessoas. Quais são as nossas armas? Qual tem sido a nossa missão pessoal, irmãos? Como nós nos utilizamos daquilo que Deus coloca nas nossas mãos? Quantos filhos começam a estudar e chegam num nível de elevação acima dos pais, porque os pais não tiveram a mesma oportunidade de educação, e depois se tornam soberbos, humilham seus pais, e a menor palavra que são capazes de dizer é: mãe, você não sabe de nada, você não entende nada. A sua mãe, meu filho, entende da única coisa necessária. Entende que você, dizendo todas essas bobagens, continua sendo o filho amado dela. Entende que você, dizendo todas essas loucuras, continua sendo amparada por ela. E ninguém pode explicar essas coisas. Os sábios não podem descrever essas coisas. O nome disso é amor. E as mães desta casa sabem do que eu estou falando. Terceira pergunta: quem são os nossos inimigos? Nós já perguntamos qual é o tempo de lutar, quais são as nossas armas, e agora quem são os nossos inimigos? E aí eu queria que a gente pensasse sobre algo interessante. Quando Jesus restaura a orelha de Pedro, Jesus está não apenas restaurando a vida, aliás, restaura a orelha de Malcolm. Jesus está não apenas restaurando a vida de Malcolm, Jesus está substituindo a espada de Pedro. O Pedro valente, que usava uma afiada espada para a morte, se tornou um Pedro corajoso, que poucos dias depois está diante de 3.000, utilizando não mais uma espada que corta orelhas, mas a espada que é capaz de dividir as juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E você não vê mais orelhas caídas ao solo, mas 3.000 almas prostradas perante o eterno Deus. O Senhor Jesus estava dizendo: eu não quero apenas devolver a orelha de Malcolm, eu quero substituir a espada de Pedro. Eu quero que Pedro compreenda que existe uma espada muito mais poderosa, que ele poderá fazer uso desta espada. Deus reservou essa noite para dizer a você que é esse o objetivo, e é essa a proposta dele para você. A proposta do nosso Deus para você é que as armas sejam substituídas. Pastor, o que é que eu faço? Eu preciso perdoar minha irmã, eu preciso perdoar meu irmão, eu preciso perdoar o meu pai, e eu não sei como. E sabe por que você não sabe como? Porque você espera que as armas que você possui possam gerar esta proximidade. Mas essas armas que você possui são armas que estão gerando distanciamento e destruição há muitos anos. Hoje, Deus vai religar as feridas da sua alma. Hoje, Deus vai te ensinar a usar uma espada diferente. Hoje, você vai sair daqui com a consciência de que Deus te dá autoridade, te dá graça, capacidade, mas também te dá santidade, para que você seja bênção na vida daqueles que te prejudicaram, para que você seja bênção na vida daqueles que te manietaram, que te fizeram sofrer e que marcaram a tua história com dor. O que eu faço, pastor? A pessoa me feriu. Hoje eu não consegui me desenvolver por causa do que esta pessoa fez comigo na infância. Jesus é poderoso, irmãos, para colocar no lugar a orelha de Malcolm. Ele é poderoso para fazer cessar todas as feridas.
Ele é poderoso para restaurar todas, absolutamente todas as feridas. Agora, não tem sentido curar o Malcolm e não ensinar o Pedro. Não tem sentido você ir lá na sua casa e buscar perdão, curar o relacionamento, sem ensinar os que estão lá que esta cura é verdadeira. Pastor, eu cheguei lá e pedi perdão no jantar para todo mundo. Você não tem que pedir perdão, você tem que ser o perdão. Você não tem que dizer as palavras certas, você tem que ser a vida certa. Você não tem que declarar a coisa, você tem que ser instrumento de vida na vida das pessoas que te feriram, e Deus vai reverter em graça, em misericórdia e em bondade sobre a sua história. Fácil não é, mas quem diz que o reino dos céus é uma proposta fácil? O reino de Deus é tomado por esforço, desde os dias de João Batista. E se você precisa de um texto para apoiar isso que nós estamos conversando, o texto está em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 4. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas de Satanás. São poderosas em Deus para destruir as fortalezas de Satanás. A gente tem a ideia que fortaleza são lugares grandiosos, cercados por muitos muros. Fortaleza é qualquer lugar cercado por muros. Você pode morar numa casa que se transformou numa fortaleza, porque os muitos muros foram construídos. Mas assim como a muralha de Jericó veio ao solo, a partir do cântico dos sacerdotes, nós estamos celebrando um cântico a Deus nesta noite. E você verá muralhas ruindo para a glória do nome de Jesus. Você verá relacionamentos reatados e a restauração de Deus nascendo na sua casa e nascendo na sua vida para a glória do nome de Jesus. Eu lembro-me de um livro que li, e esse livro foi impactante, porque ele conta a história de um homem que foi lançado num caminho, e de repente 2 religiosos passaram de largo, aí de repente veio alguém assim totalmente inadequado, e olhou para aquela pessoa e disse: olha, essa pessoa, ela tem a imagem de Deus, e eu não venho do culto, eu não venho da celebração, mas eu não posso passar por aqui e permitir que essa pessoa fique em sofrimento. E aí esse livro conta que aquele homem colocou na sua montaria, aquele homem o levou até uma hospedaria, sarou as suas feridas e deixou uma quantia de dinheiro lá, para se caso ele necessitasse, aquele dinheiro pudesse cobrir as despesas. Ele ainda disse mais: eu vou deixar ele aqui na hospedaria, mas eu vou continuar patrocinando ele. Quando eu voltar, se ele tiver consumido além daquilo que eu deixei, eu pago. Ele é meu, ele pertence a mim, eu assumo responsabilidade. Quem já leu esse livro? Só que no livro do autor que eu li, o autor dizia o seguinte: um jovem foi lançado na sarjeta. De repente um pastor, descendo de paletó, após um culto avivado, olhou para aquele jovem na sarjeta e disse: esse jovem está na sarjeta, mas eu tenho um culto das 7, e se eu parar para atender ele, eu não vou ter tempo de voltar para o segundo culto do domingo. E como no culto eu tenho mais pessoas precisando, eu vou deixar para outra pessoa ajudar. Ele tem um problema, mas o problema é dele, não é meu. Aí de repente um padre católico, sacerdote, descendo,
viu aquele homem na sarjeta e disse: que situação, ainda bem que essa não é a minha paróquia. A responsabilidade aqui é de outro padre, a gestão está sobre ele. E aí de repente um travesti vinha numa moto. Um travesti. Aí você olha e diz assim: pastor, um travesti, não dá para usar outra figura. Não, estou usando a que o autor usou. Porque nós temos dificuldade para acreditar que um travesti pare. Mas o travesti parou. Desceu da moto e saiu empurrando a moto. E hospitalizou ele no hospital caro. Pastor, não dava para usar outra figura. Não, foi essa figura que Jesus usou, irmãos. O samaritano era para o judeu combustível para o fogo do inferno. E o que são os travestis para nós? Quando Jesus disse isso há 2000 anos, ele estava dizendo: continua tendo sacerdote e levita, continua tendo religioso que vai para o culto e que vai para a missa. Mas entre o sacerdote e o levita que cumpre a missão de seguir os dogmas, e o atribulado travesti que vive em pecaminosidade e vê o que o sacerdote não viu, eu estou propenso a olhar para o travesti e mudar a vida dele e transformar a vida dele, para que ele continue sendo instrumento de poder para ensinar os sacerdotes que ainda não aprenderam o que é o Evangelho. É impactante? É. Mas a história para os judeus era ainda mais impactante. Pastor, o senhor está dizendo que Deus prefere o travesti? Não, irmãos. Eu estou dizendo que Deus não tem preferências. Eu estou dizendo que você não precisa ser sacerdote, pastor ou travesti. Você só precisa olhar para o próximo e dizer: tem sim, imago Dei, imagem de Deus. Então vai ter um pouco de mim, vai ter um pouco do meu esforço, do meu trabalho, e eu serei bênção na vida dessa pessoa. Antônio Vieira, um dos maiores ensinadores que o mundo já viu, olhou para esse texto e ele disse que há 3 filosofias de vida. A primeira filosofia de vida é a filosofia do salteador, do que roubou. E a filosofia do salteador é a seguinte: o que é meu é meu. Diga comigo: o que é meu é meu, mas o que é teu pode ser meu também. Pronto, então não vacile não. Porque o que é meu, mas o que é teu pode ser meu também. A primeira filosofia de vida. A segunda filosofia é a do padre e a do pastor. Ou a do sacerdote e a do levita. O autor apenas alterou as figuras para dizer uma verdade contundente para a igreja contemporânea. O sacerdote e o levita têm a segunda filosofia: o que é meu é meu. Diga comigo: o que é meu. O que é teu é teu. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu já estou cheio do poder, já vim do culto, já recebi minha porção de graça. Problema teu, camarada. Só que tem a terceira filosofia, a do bom samaritano. E você sabe qual é a filosofia do bom samaritano? Diz assim para o irmão que está ao teu lado, diz assim: o que é teu, mas o que é meu pode ser teu também. Pronto. É assim. Qual é a filosofia que você vai escolher nessa noite? Qual é a filosofia que você escolhe nessa noite? Deus está sendo bênção na sua história, para que essa bênção não pare em você. Deus está abençoando a tua casa, para que esta bênção não pare em você. Deus está abençoando a sua vida, para que você seja bênção na vida de outras pessoas. É assim que nós temos que pensar o Evangelho. E nesta noite, Deus nos convida à última reflexão e à última pergunta: qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão? E aí eu coloquei que a nossa missão é sarar feridas. E mais,
A nossa missão é sarar feridas que nós não abrimos. Você consegue entender isso? Porque Jesus poderia dizer assim: ô Pedro, costura, foi tu. Mas aí Jesus diz: não, a minha igreja faz assim. A minha igreja vê que foi outro que feriu, mas ela sara. Então deixe dessa conversa de: pastor, eu não vou lá porque foi ela que me feriu, porque foi ele que me feriu. Deus chamou você para sarar a ferida que você não abriu. Deus chamou você e hoje à noite Ele te convida a refletir sobre isso, para sarar feridas que você não abriu. Foi para isso, para curar, glória a Deus. E em último lugar, Deus nos chamou para restaurar sonhos. Foi, irmãos, sonhos. Aquele jovem era servo do sumo sacerdote, aspirante a sacerdote. Não era possível separar alguém para o sacerdócio sem orelha. Alguém com a orelha cortada jamais chegaria ao status de sacerdote. Então Pedro não tira dele apenas a orelha. Pedro tira dele todo o futuro, todos os sonhos. Tudo que ele estudou para aquilo. Tudo que ele investiu de tempo, ele investiu para aquilo. E agora vem uma espada de um violento e retira todos os sonhos. No piscar de olhos. E quantas pessoas não estão nessa situação, irmãos? Marcadas por um acidente, por uma tragédia, por um divórcio, machucadas, sem a capacidade de voltar a sonhar. E aí o Evangelho vem e abraça essas pessoas nessa noite. E o Evangelho diz: há esperança para a sua história, há esperança para a sua vida. Deus deseja restaurar os seus sonhos nesta noite. Deus deseja ressignificar os seus sonhos nesta noite. Deus deseja religar aquilo que foi perdido e restaurar aquilo que está ferido. E quando Ele faz isso, irmãos, em paz nós deitaremos e em paz nós despertaremos. Bendito seja o nome de Jesus. Diz assim para o irmão que está do seu lado, ou para a irmã, em nome de Jesus, diz assim: você tem sonho? Diz aí para ele, diz aí. Conte comigo. Diz aí: eu posso lhe ajudar. A distância do meu sonho para a realização pode ser diminuída se você me der a mão, se você me ajudar. Deus deseja levantar nesta igreja redes de relacionamento, redes de cura, redes de aliança, redes de restauração, redes de graça, redes de doação, para que os sonhos possam voltar a ser vivenciados e para que a experiência de Deus seja notória no nosso meio. É esse o projeto de Deus para essa igreja. Eu quero ser instrumento de Deus. E eu quero que alguém volte a sonhar. E eu vou fazer todo o esforço necessário para que o sonho desta pessoa seja realizado. Porque foi para isso que eu fui chamado. E aí eu concluo com uma última frase. O que nós estamos fazendo com as nossas vidas? Cortando ou restaurando orelhas? O que nós estamos fazendo com as nossas vidas? Destruindo o futuro ou restaurando presentes? Volte para casa com essa pergunta nesta noite. Volte para casa com a consciência de que hoje Deus colocou sobre os seus ombros uma palavra de direcionamento. As armas que você não sabe quais são poderosas em Deus. Pastor, e como é que eu sei qual é a minha arma?
vai lá e fica lá. Entra na presença dele, busca a presença dele, atinge o eterno, afeta o eterno com a tua devoção. Permanece lá em silêncio, não saia de lá, porque Deus vai te entregar todas as armas necessárias e tu vai se levantar vitoriosa, tu vai se levantar vitorioso para a glória do nome de Jesus. Não despreze o lugar da devoção. Vamos ficar de pé, igreja do Senhor. Esta é a palavra de Deus para nós hoje. Faltam 10 minutos, 12. Antes de nós irmos, vamos embora mais cedo. Essa é a palavra do Senhor. Eu quero lembrar os irmãos que quando Deus chamou Davi, antes de ele ir para o trono, que foi anos depois, Deus unge, ele só vai para o trono anos depois. Davi precisou aprender algo diferente. Davi precisou aprender a se desviar de lanças. Porque ele tocava a harpa, expulsava os demônios de Saul, mas o Saul pegava a lança e atirava no Davi. E a Bíblia diz que ele ia se desviando das lanças. Existem muitas pessoas aqui que para chegar aqui hoje tiveram que se desviar de muitas lanças. Mas não é com essas pessoas que eu quero falar. Existem muitas pessoas aqui nesta noite que lançaram lanças para destruir vidas, para destruir ministérios e para acabar com os sonhos de Deus na vida de outras pessoas. Mas os sonhos que Deus sonhou para você serão cumpridos em nome de Jesus. E se você precisar se desviar de mais algumas lanças, Deus te dará graça para vê-las. Deus vai cumprir a vontade dele na tua casa, na tua vida, na tua história. Essa é uma palavra profética. Deus vai cumprir na tua casa, na tua vida, no teu futuro, na tua posteridade, na tua prole. Eles serão abençoados com as bênçãos reunidas nas mãos do teu Deus, nas mãos do teu Deus. E você vai dizer o mesmo que disse Martin Luther King: tudo aquilo que eu coloquei nas minhas mãos se perderam, mas nada do que eu coloquei nas mãos de Deus se perdeu. Coloque nas mãos do Senhor e Ele te dará vida e vitória todos os dias. Pai bendito, nós somos o teu povo e queremos te agradecer por esta palavra nesta noite. Ó Deus, temos ouvido a tua voz e agora conscientes de que devemos abrir mão de algumas armas que estamos teimando em utilizá-las. Pedimos-te, Espírito Santo, molde essas armas. Pedimos-te, Espírito Santo, nos dê sensibilidade para ouvir a tua voz e entender o teu direcionamento, para no dia que se chama hoje, na hora que se chama agora, nós abrirmos mão de tudo aquilo que tem nos prejudicado, que tem nos angustiado, e nós abrirmos, ó Deus, espaço nas nossas vidas para que o teu perdão e a tua graça se estabeleça. Perdoa-nos, ó Deus, marca-nos como a tua cura nessa noite, em nome de Jesus.
Se é preciso remover a espada de nossas mãos, que faças. Se é preciso devolver a orelha aos nossos corpos, que faças. Mas nós queremos sair daqui transformados nessa noite, restaurados pela tua palavra. Por isso rogamos-te que permaneças com esta família, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as ternas consolações do Espírito de Deus repouse sobre toda a família Expedicionários. Quem tem fé, diga amém. Deus vos abençoe sempre. Cumprimente seu irmão antes de sair.